Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós propomos como tema dessa conferência uma visão hermenêutica, Efésios, né? Efésios, uma visão hermenêutica do supremo propósito de Deus. Quero avisar de antemão que não há nenhum interesse da nossa parte nos aprofundarmos em toda a epístola de Efésios. Vamos apenas tomar Efésios como ponto de partida de uma discussão e de um assunto extremamente necessário para os nossos dias. Serão 4 ministrações. Quando nós falamos, então, sobre essa visão hermenêutica do supremo propósito, vamos dividir, então, em 4 temas. Vamos começar hoje falando acerca do supremo propósito de Deus. Amanhã, à noite, nós teremos uma mensagem ministrada pelo pastor Marcos, com o tema de a queda do homem, segundo a economia de Deus. No sábado à noite, o bispo Josué vai ministrar uma palavra que é a redenção, segundo a economia de Deus. E domingo de manhã, eu vou encerrar ministrando o novo homem, segundo a economia de Deus. Vamos começar com o supremo propósito de Deus, avançando para a queda do homem, e então a redenção do homem, e por fim, o novo homem. Compreendendo o homem dentro do supremo propósito de Deus, ou que supremo propósito de Deus é este, a que se refere, e onde o homem entra neste supremo propósito de Deus, a queda do homem, conforme ele originalmente fora criado perfeito, aí veio a queda do homem, e em seguida vem a redenção do homem, e então o novo homem. Esses 4 temas, eles já foram tratados na conferência anterior, lá em Brasília. Nós colocamos esses 4 temas como sendo os 4 temas estruturantes de toda a Escritura. Ou seja, se alguém quer compreender a Escritura Sagrada, precisa olhá-la não isoladamente, como se costuma fazer. O cristianismo, ele herdou uma tradição, sobretudo com o movimento evangélico. O movimento evangélico, que foi a última manifestação do cristianismo. Haja vista que o cristianismo ele começou com a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu falo cristianismo, eu não me refiro à Igreja de Jesus Cristo, do primeiro século, com seus apóstolos. Eu me refiro a uma igreja humana, uma igreja inventada, uma igreja oficial, uma igreja de caráter político, que começa ali com a Igreja Católica Romana, no 4º século, mais precisamente por volta de 325, da era cristã. Aí vem o movimento de reforma, e depois então vem as igrejas evangélicas, né? As igrejas que hoje se entendem como pentecostais e também neopentecostais. Então, nós temos uma herança desse cristianismo, porque de uma maneira ou de outra nós estivemos nele por muito tempo. E qual foi a herança que nós trouxemos então do cristianismo? É de olhar a Bíblia com um olhar fragmentado. Por exemplo, a Bíblia na sua escritura original, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos como nós encontramos hoje. A divisão de capítulos e versículos
ela de certo modo é uma coisa boa, porque ela pode nos situar em qualquer um lugar da Escritura, um lugar pontual que se queira eventualmente encontrar. Entretanto, acabou legando algo negativo, porque nós aprendemos a ler a Escritura por meio de referências bíblicas. Por exemplo, como está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ponto final. Aí você decora aquele versículo que na verdade não está escrito desta maneira. Não existe na Bíblia o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas de repente você foi lá ler um versículo só, João capítulo 10, versículo 10. Está lá o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A leitura displicente passou rapidamente, não fez distinção entre ladrão e diabo. Já temos nosso entendimento que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir, porque assim nos ensinaram. E como nós não lemos o contexto, não percebemos que houve uma fraude, uma fraude intelectual, uma fraude do entendimento nesse texto. Porque nesse texto, na verdade, o ladrão que veio matar, roubar e destruir são os falsos líderes. Aqueles que não foram levantados e enviados por Deus para apacentar o seu rebanho. De sorte que o próprio Jesus diz que eles são ladrões e salteadores. Eles saltam, eles não entram pela porta no aprisco, mas eles entram no aprisco de um modo errado. Ou seja, eles, de um modo a usurpar a autoridade, eles saltam o muro, se fazem, na verdade, líderes do povo e começam então a matar o povo, a destruir o povo, a roubar do povo a fé genuína do Evangelho. Mas por que houve esse grande prejuízo? Porque se o texto está dizendo que o ladrão são os falsos líderes, colocar a culpa no diabo fica bom para os líderes, né? Na verdade, quem disse que o texto se refere ao diabo foi o ladrão. Os ladrões foi quem disseram, não, o ladrão é o diabo, porque assim ninguém vai olhar para eles como sendo os possíveis ladrões a que se refere o texto. Bem, de todo modo, o assunto não são os ladrões, mas é para os irmãos entenderem que uma leitura fragmentada, tomando um versículo por referência, somente um versículo, e olha que ainda diz assim, né? O capítulo tal, versículo tal, parte A. Ou parte B, parte C. Ou seja, nem toma o versículo todo, toma uma frase do versículo. Que, na verdade, quando você toma uma frase de dentro de um versículo, que faz parte de um texto, que está dentro de um contexto, que sendo um contexto se torna um texto dentro de outros textos, que são também contextos, porque a Escritura ela é una. Gênesis a Apocalipse, nós temos ali 66 livros. Entretanto, nós temos um único autor, uma única mensagem, um único falar, que deve ser compreendido à luz da própria exegese que a Escritura faz de si mesma. Quando se toma um versículo, ou uma parte de um versículo, aí cada pessoa diz aquilo que quer. De sorte, então, que é preciso que nós tomemos a Escritura como um todo, como uma unidade, e permitamos que ela diga exatamente qual é o propósito para o qual ela existe para nós, de sorte que neste livro será revelado Deus, a sua criação, a sua obra, o seu propósito eterno e o seu supremo propósito. Então esses 4 temas, o supremo propósito de Deus, a queda do homem, a redenção do homem e o novo homem, são os 4 temas estruturantes de toda a Escritura Sagrada. Se você ler toda a Escritura, atento a tudo o que ela diz em todas as partes, mas com um olhar holístico, um olhar no todo da Escritura, sem isolar as partes, sem você ficar pescando textos dentro, mas no seu conjunto, como uma unidade de sentido, vão perceber que tudo começa com o supremo propósito de Deus. Que a origem da história de Deus com a sua criação, ela parte, portanto, de um tema central, o supremo propósito de Deus. Se a pessoa que lê a Bíblia não sabe, não viu aqui dentro o supremo propósito de Deus, nada do que ela disser fará nenhum sentido.
absolutamente. Porque a pessoa vai tomar os temas desconexos, separados, isolados. E isso é o que gera essa profunda confusão religiosa no seio do cristianismo. Por que o cristianismo, diferentemente da maioria das religiões ditas pagãs, ou orientais, ou espiritualistas, por que o cristianismo é tão fragmentado? Não somente os grandes fragmentos, como a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa, né? Depois vem o protestantismo, que já se subdividiu em tantas ramificações, depois o movimento evangélico, que não tem identificação absoluta com o protestantismo, e agora o movimento evangélico já se subdividiu em centenas e milhares de denominações evangélicas, cada um com a sua própria doutrina. Na verdade, tornou-se uma grande Babel. É uma confusão de línguas. Porque os cristãos não se entendem. Porque você conversa com um cristão, e aí você fala alguma coisa da palavra para ele, e aí ele vai discordar de você. Você vai discordar dele. Chegar um terceiro, já são 3 partidos. E assim se juntar um assembleano, um batista, um presbiteriano, um adventista, testemunho de Jeová, um católico. E assim você vai ver a briga que vai dar. Tem que conversar num lugar onde não tenha faca, nem pedra, nem foice, porque é perigoso dar uma morte. Vocês sabem disso. Então, tudo começa com uma visão do supremo propósito. É porque o supremo propósito precede, inclusive, a criação do universo. Ou seja, o universo ele não foi criado por acaso. Os anjos, os arcanjos, os mundos invisíveis, o mundo visível, o homem, tudo isso não veio por uma obra do acaso. Em tudo há um propósito. Então Deus criou todas as coisas com um propósito. Conhecer, portanto, o propósito de Deus, o propósito original de Deus, que nós vamos chamar de supremo propósito. Daqui a pouco eu vou começar a pregar essa mensagem. Tá? Essa aqui é só para os irmãos se situarem onde eu quero que os irmãos se situem. Então, começando então a entender o supremo propósito, todo o restante fará sentido. Ao falarmos do supremo propósito de Deus, vamos falar também sobre a criação do homem aqui dentro. A sua criação, a nossa criação. Porque em seguida, o Marcos, amanhã, vai dizer como que esse homem criado, então, ele caiu. Porque a queda vai deixar o homem sem condições de cumprir o propósito de Deus. E, ao mesmo tempo, a queda não somente deixa o homem sem condições de cumprir o propósito, como a queda se torna uma condição para o cumprimento do propósito de Deus. Vamos entender isso nas mensagens seguintes. E então, quando se pensar que o homem que fora criado para um propósito caiu e não tem condições de cumprir, aí vem o bispo Josué demonstrando o plano de Deus, que não é um plano absoluto em si mesmo, porque não tem como fim a si mesmo, mas é um plano que vem para criar uma ponte entre o homem caído para conduzi-lo ao cumprimento. Aí vem a obra de redenção. Como que Deus intervém, então, na história humana para redimir o homem? O que é a redenção? Como ocorre a redenção? Como, por tantos anos, nós fomos enganados acerca da redenção? Porque nos falaram acerca da redenção. Nós brigamos em torno dos temas que estão relacionados à redenção. Entretanto, a Escritura demonstra claramente que a obra de redenção é uma das coisas mais lindas e mais belas que se pode contemplar na Escritura, quando Deus, ali, num primeiro momento, ele é revelado como o único e verdadeiro Deus, santo, compassivo, misericordioso, bondoso. Isso na mensagem da queda. Então, uma vez que o homem fora criado para um propósito, que ele caiu, foi redimido, essa redenção vai então levar o homem ao cumprimento original do supremo propósito de Deus proposto. De modo que os dois extremos da Bíblia agora se encontram no seu cumprimento. Aquilo que estava no coração de Deus, que vai alcançar o seu cumprimento, passando pela queda e pela redenção. 4 temas, portanto, constituem essa estrutura da Escritura. São os temas estruturantes. Supremo propósito de Deus, a queda do homem, redenção, o novo homem. Isso nós vamos falar nesses 4 dias. Amém? Proposto isso, quero retomar aqui um dos aspectos que eu citei agora há pouco, a questão da compreensão. Os irmãos já pararam para pensar nessa palavra
compreensão. O que é compreender? Quando duas pessoas conversam e elas não se entendem, elas estão brigando, estão na sua subjetividade, não tem essas coisas conflitantes entre duas pessoas? Aí a pessoa fala uma coisa, o outro entende o quê? Entende outra. Porque naquele momento, aquela pessoa que está ali, com a sua subjetividade, ali a flor da pele, sua sensibilidade, ela só ouve o que ela quer. E o que ela quer ouvir, ainda ouve do modo que ela quer. Então se diz que não há o quê? Compreensão. Mas para a pessoa, para o indivíduo que discute com o outro, no seu entendimento, ele está entendendo. E o outro também está entendendo. Ambos dizem entender, mas não se pode dizer que há uma compreensão. Porque compreensão, compreender, fala de duas partes. A parte de quem fala, a parte de quem recebe. Então, nós temos aqui em mãos a Escritura Sagrada. É obra de Deus. A Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. O autor da Escritura, portanto, é Deus. É o Espírito Santo. Lógico que há os coautores, aqueles profetas, apóstolos, que serviram de instrumentos para trazer a Escritura para nós, do modo como está aqui. Entretanto, a origem, a fonte inspiradora é o Espírito Santo. Portanto, ele fala. E nós, então, que recebemos esse falar por meio da Escritura, é preciso que nós estejamos em sintonia com o Espírito Santo. No sentido de que haja uma compreensão. Compreender no sentido de você, então, captar o sentido daquilo que se diz. Não basta você ler e dizer, entendi. Não. O que nós temos no cristianismo são muitos entendimentos. Mas quanta compreensão nós temos? Ou seja, para haver compreensão, é preciso que a pessoa que está lendo a Escritura, que está recebendo, ela possa captar a intenção daquele que fala. Somente se nós tocarmos no coração da Escritura, de fato na revelação contida na Escritura, é que nós vamos ter uma compreensão do coração de Deus. É preciso que nós levemos em conta o que está dito, nós temos que levar em conta aquilo que não está dito, temos que levar em consideração aquilo que está subentendido, ou seja, nós temos que apreender e que cercar todos os aspectos de uma comunicação. Nós temos que nos esforçar para extrair desses 66 livros o que nós chamamos de fio de prata. Isso é uma linguagem metafórica para ilustrar que existe algo vital aqui dentro que não pode ser perdido. Ao passo que há muita coisa aqui que, se for tirada ou perdida, não fará nenhuma falta. Lógico, alguém dirá, pastor, isso me soa estranho nos ouvidos, porque eu já li lá no Apocalipse, quando diz que se alguém acrescentar as palavras, ou subtrair alguma palavra, Deus vai acrescentar as pragas. Não tem esse texto lá? Último capítulo do Apocalipse. Como é que agora o Senhor diz que algumas coisas aqui podem ser tiradas que não farão nenhuma falta? Aí eu quero que os irmãos pensem comigo, reflitam comigo algumas coisas, porque muito do que eu disser e os pastores disserem nesses dias pode soar estranho. Mas você tem que compreender, não é entender, é compreender aquilo que nós estamos dizendo. Por exemplo, você chega para um cristão e fala assim, vem cá, você guarda o sábado? Ele dirá, não. Alguém aqui, porventura, guarda o sábado? Só para a gente poder ter uma ideia. O dia do sétimo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí no sábado ninguém trabalha. Ninguém faz isso aqui? E eu diria, mas por que vocês não fazem se está na Bíblia? Não é uma boa pergunta? Por que vocês não fazem se está na Bíblia? Então, vocês já se depararam com algo que, estando aqui, nós não atentamos, ou não obedecemos, ou nós compreendemos que não faz parte da economia de Deus para o nosso tempo. Que o sábado, embora exista na Escritura, mas ele cumpriu algum papel
na economia de Deus, veterotestamentária, lá no tempo de Moisés, com um propósito específico e que não chega até nós. Portanto, estando aqui dentro, pode ser retirado no sentido da sua literalidade, não no sentido metafórico, porque o sábado ele vai assumir um significado espiritual também no Novo Testamento. Mas ele vai passar de uma substância material para uma substância espiritual. Então os irmãos entendem claramente? Se eu dissesse aqui, por exemplo, quantos aqui obedecem àquele mandamento que está lá em Deuteronômio, no capítulo 5, quando diz que o homem, ou que seja a mulher, qualquer um dos dois, não pode usar ao mesmo tempo uma camisa de linho com um casaco de lã por cima. São Paulo faz muito frio, então você compra uma camisa de linho, aí você vai e compra também um casaco de lã. Aí você vai todo feliz, linho e lã. E a Bíblia diz que quem faz isso é abominação ao Senhor. Vamos ler o capítulo 22 de Deuteronômio. Ali há mandamentos tremendos e terríveis, que sequer nós entendemos, ou nem ao menos entendemos, o que significa ele para Deus e para os homens, porque fogem de toda uma realidade nossa do tempo atual. De sorte que eu me lembro de uma situação em que eu estava no encontro de irmãos, e havia irmãos de várias denominações. E aí as irmãs do nosso ministério costumam usar calça. Nós não temos essa proibição de usar calça na nossa igreja. Mas havia alguns irmãos cuja denominação proibia o uso de calça para as irmãs. E eu ouvi quando um pastor que estava atrás de mim, ele falou assim para os seus colegas assim, olha, o povo dessa igreja, veja como eles se vestem, as mulheres usam calça. Ao ouvir isso, eu me virei, me fingi de tonto. Tem que se fingir de tonto, né? Falei assim, rapaz, mas que coisa interessante, você falou uma coisa muito interessante. Como é que é mesmo? Não compreendi direito. Não, porque não pode usar calça, ele não sabia quem eu era, né? E as irmãs aqui de calça, eu estou estranhando. Eu falei, rapaz, mas que coisa boa. Está aí uma coisa que eu não sabia que eu posso aprender. Onde porventura diz isso na Bíblia? Ele diz, sem dúvida está lá no... Está lá no... Aí eu perguntei, porventura você se refere a Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5? Ele, exatamente isso aí. Falei, eu gostaria de ler esse texto com o senhor. Poderemos? Podemos? Podemos. Abrindo a escritura, aí fomos lá no 22:5. O homem não usará veste peculiar à mulher. E a mulher não vestirá roupa peculiar ao homem. Qualquer um que faz tal coisa, comete abominação. Falei, rapaz, é sério, está escrito mesmo, engraçado. De fato, não tem o que fazer. Falei para ele, está escrito, está escrito. Mas vamos ver os versículos seguintes, para ver o que eles dizem. Aí vinha outros mandamentos. Um deles dizia assim, quando você for semear a sua terra, você não pode semear 2 tipos de semente. Quem faz isso comete abominação. Eu falei, está aqui o outro aqui, que eu também não conhecia, não tinha visto. Você pratica isso aqui? Eu falei, não, eu não planto nada, não trabalho, nós não trabalhamos no campo. Mas você ensina, se porventura houver alguém na sua igreja, que seja um camponês, que tem uma chácara, um agricultor, você vai ensinar que ele não pode plantar 2 tipos de semente? Ele falou, não, isso é bobagem. Isso é coisa de Moisés. Eu falei, engraçado que o versículo 6 é de Moisés e o 5 é de quem? O versículo anterior. Não, daí vocês tiram. Aí eu fui mostrando outros textos. Quando você construir uma casa, você tem que colocar um parapeito. Porque se não tiver parapeito, é abominação. Falei, você prega isso na sua igreja, que os irmãos que têm casa têm que ter parapeito. Todos os membros agora têm parapeito na casa. Aí ele ficou difícil dele explicar. De repente aparece lá, quem come carne de coelho é abominável. Aí ele foi ficando aquela coisa estranha, aí ele teve que, pelo menos temporariamente, se convencer de que não se pode aplicar um texto lá de Moisés para os cristãos na era da graça, na dispensação da graça, né, de Cristo Jesus, esse tempo em que
regem os cristãos, uma outra lei, uma outra maneira. A economia de Deus agora nos conduz na realidade das coisas, no espírito humano, em que se passou o tempo das sombras, das figuras. Pelo menos temporariamente ele teve que concordar comigo, depois ele deve ter continuado com as ideias deles. Entretanto, a Bíblia ela tem muitas coisas, porque se os irmãos observarem, ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, aproximadamente. Imagine só, por mais de 40 autores, em lugares diferentes, com línguas diferentes, em 3 continentes, com culturas diferentes, povos diferentes. De sorte que se você tentar, ouça-me com atenção, se você tentar cumprir a Bíblia de cabo a cabo, como diz, você vai ficar desesperado e não vai conseguir nada absolutamente. E é nesse ponto que nós insistimos, em que a Bíblia, embora tenha um conjunto de coisas que parecem desconexas, porque parece uma confusão. Tem um adventista, ele guarda o sábado, não guarda? No 7º dia? Porque ele encontrou aonde? Na Bíblia. Aí vocês aqui não guardam o sábado. E talvez teria motivos de explicar para ele porque não guarda. Imagine só. Aí vem um terceiro, e ele não doa sangue. Aí vai se basear lá em Levítico, que o sangue é a alma do homem. Aí vem outro, um quarto, que usa o véu. O outro que lava os pés. O outro que pratica o partir do pão uma vez por ano. O outro que faz o partir do pão toda semana. Aí vem o outro que diz, não existe partir do pão. Olha as ideias. Tudo crente. O que parte o pão, ele chamou a ceia, né? Aquele pãozinho com vinho, uma vez por ano. O outro, toda semana. Domingo, 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 domingo. O outro, não, dia nenhum. Isso não existe. Então os irmãos percebem que há um conflito muito grande. E o pior, todos vão trazer o seu fundamento. Todos vão ter o seu versículo, a sua referência bíblica. Por isso que os estudos, geralmente, eles são feitos na base de uma cadeia de versículos isolados. Você mostra um versículo em Gênesis, um versículo em Neemias, outro versículo em Provérbios, outro versículo em Isaías, um versículo em Mateus, um em Romanos e um em Apocalipse. Pronto, eu provei que isso está em toda a Bíblia. Não provou nada. Porque se você for colher versículo, como dizia uma irmã há muitos anos, dizia, pastor, a Bíblia tem versículo para todo mundo. E para quem quiser, e para se firmar o que você quiser. E o pior que tem. E agora, o que fazer? Diante dessa aparente confusão bíblica. Quero dizer que não há nenhuma confusão quanto à Escritura. Há muita confusão no entendimento das pessoas, não na Escritura. Por quê? Porque a despeito dessas variantes todas aqui dentro deste livro, existe um fio de prata. É o nome que nós damos, baseado lá no livro de Eclesiastes, quando o pregador, ele ao se referir ao homem e à morte do homem, ele diz que quando o homem morre, aí ele vai citando algumas metáforas. Ele vai dizer que o copo de ouro se quebra junto à fonte. Ele vai dizer que a roda para de girar. Ele vai dizer que o fio de prata se rompe. Isso é porque há uma ideia, não somente do pregador de Eclesiastes, mas também passando por muitos outros segmentos, que dizem, que seja metafórico ou não, o que nos importa é a ideia. Tomem isso como uma ideia. Não estou pregando aqui o fio de prata. Aí eu fui lá aquele pregador, ele não estava falando do fio de prata. Não. Lá em Eclesiastes fala de um tal de fio de prata. Se é metafórico, se não é, o que nos importa é que a ideia do pregador é que liga a alma, o corpo, um fio de prata. É uma ideia. E só há morte, de fato, quando esse fio é rompido. Por isso que muitos falam de experiência pós-morte. Já ouviram falar disso? A pessoa sai do corpo e depois volta, aquela história toda. Enfim, mas a ideia é que esse fio de prata não está vinculado nem ao coração, nem ao cérebro. Geralmente fala, a pessoa morre quando a morte cerebral, quando o coração para, essas coisas todas. Mas o fato
é que a morte, segundo o pregador, no capítulo 12 de Eclesiastes, só acontece quando esse fio de prata se rompe. Então esse fio de prata se entende, dentro da visão do pregador, lá em Eclesiastes, que é o fio de vida. É o fio orgânico. Então, alguém pode arrancar sua cabeça fora. Se o fio não romper, não há morte. Lógico, eu estou indo aqui a um extremo. Não é? Mas para os irmãos entenderem que a vida não está no coração, nem no cérebro, na visão do pregador, mas nesse fio orgânico de vida, que é o que de fato estabelece que a alma contata esse mundo físico por meio desse corpo, porque está ligada a esse corpo, e o que liga a alma ao corpo seria esse fio. Então, eu olhando isso, e não estou preocupado com esse fio, porque a vida pertence a Deus, não quero discutir esse fio, se há ou se não há, eu quero pegar aquela ideia e dizer, assim é também com a Escritura. Tomando a ideia, a Escritura é como se fosse o corpo, o invólucro. Porque, inclusive, alguém um dia escreveu um pergaminho, não foi? O outro, é um copista, um escriba, e passou para um pergaminho, para um outro, e foi passando as cópias, até que chegou um tempo que alguém foi lá e traduziu para o alemão, depois traduziu para o francês, depois para o inglês, aí foi alguém e traduziu para o português, e chegando para nós, portanto, aqui uma tradução. Hoje nós temos da tradução um tanto de versões. Versão atualizada, versão corrigida, versão contemporânea, NVI, versão... Aí são inúmeras versões. Tem até a versão Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová. Cada um faz a sua versão. Versão daquela igreja tal. De modo que você fala assim, e agora? O que eu faço? Você pegar uma atualizada e uma corrigida, colocar as duas lado a lado, você vai notar que há diferenças em alguns momentos. Assim, agora eu vou obedecer a qual Bíblia? A atualizada ou a corrigida? Por isso alguns falam assim, qual a versão que vocês usam? Vocês sabem que por muitos anos, não sei como é que está hoje, mas por muitos anos a Assembleia de Deus usou a versão corrigida. A versão tradicional da Assembleia de Deus de Madureira. Versão corrigida. Não é nenhuma crítica. Apenas para dizer que aquele segmento decidiu por aquela versão. Não sei. Aí outro já admite uma outra versão. Nós aqui do ministério, por uma questão meramente de costume e de identificação, acabou adotando, não por nenhuma convenção, mas a versão atualizada. Porque como eu uso atualizada, você está ouvindo, eu estou pregando, então a pessoa, pastor, está destoando aqui, qual é a sua versão? Ele vai lá e compra igual. Mas não que nós impusemos isso absolutamente, mas nós vamos entenderem que há versões e versões. O que fazer então diante de tudo isso? Há algum prejuízo nisso? Deus não sabia disso? Que quando se traduz um livro de uma língua para outra, sobretudo de uma língua semita, como o hebraico, por exemplo, para uma língua como a nossa, língua portuguesa, uma língua europeia brasileirada. Não é o Eric, que sabe muito bem da questão de tradução, de interpretação, sabe? Não é complicado trazer uma língua tão remota, arcaica, agora para trazer para um português brasileiro, porque tem um português de Portugal ainda. Nós estamos lá de cá. Não é muito complicado essa questão de língua, de tradução, e ainda mais dos tempos. Se fosse de um tempo para o mesmo tempo, mas não é de 2000 anos para cá, de 3.500 anos. A Torá foi escrita há 3.500 anos. Ou melhor, isso mesmo. Não é isso? 1.500 mais 2, 3.500. A questão é, a despeito de tudo isso, existe aqui, neste livro, composto de 66 livros, um fio de prata. É o que a própria Escritura chama de palavra de Deus. O termo fio de prata é metafórico, só para os irmãos entenderem que é aquilo que é vital, aquilo que valeu para Adão, se assim podemos colocar, não havia Escritura naquele tempo, mas para os irmãos terem uma ideia, e valeu para Moisés, e valeu depois para Ezequiel, e valeu depois para Malaquias, valeu para os apóstolos, valeu depois para a igreja primitiva, e vale para nós até hoje. É algo que não muda, é algo eterno,
é algo prevalecente, é algo que não está ligado à cultura humana. Imagine só, a cultura do povo de Israel, a cultura dos hebreus enquanto hebreus, a cultura humana deles. Isso porque quando você lê o Antigo Testamento, você não consegue desassociar ou dissociar a ideia de Deus de uma cultura, de um povo. Estava ali intrinsecamente relacionado à vida, ao cotidiano, à agricultura, à pecuária, à religiosidade, às festas, os costumes, tudo estava vinculado à política, à economia, estava tudo entranhado na ideia de Deus, porque era uma nação teocrática. A legislação que eles tinham era a Torá. Os pastores de Israel eram reis. Os reis de Israel. Os irmãos terem uma ideia. Aí de lá transita depois para a época dos apóstolos, quando o evangelho vai passar agora pela Europa. Por Roma, o Império Romano. Já vai sair de um mundo para um novo mundo. Aí a cultura muda ou não muda? Mas aí quando a cultura muda, muda a escritura? É a mesma. Só que aí quando você pega essa escritura quer dizer o registro das histórias conforme foram reveladas ou mostradas ou intuídas para os antigos, os patriarcas que escreveram o Antigo Testamento. Perfeito? Quando chega do lado de cá, vai ter um choque cultural. Evidentemente, ninguém pode impedir isso. Aí eu pergunto, e agora? Vamos ter que jogar aquela Bíblia fora e fazer uma Bíblia nova para nós? Porque mudou o povo, mudou a cabeça, mudou o entendimento, mudou a cultura. Aí vem a pessoa, desculpe eu colocar esses termos, mas é um fato, aquela pessoa que tem uma mente tosca. Não foi trabalhada, a pessoa não entende nada de ser humano, de alma, de coração, de sangue vivo, pulsante. Ele pensa que tudo é igual a essa mesa. Fala, não, vai pegar agora a lei e os profetas e você vai cumprir. Aí quer colocar como uma coisa rigorosa, material, como se impõe agora sobre um outro povo a vontade de Deus. Que loucura. E o pior, quando chega até nós hoje aqui, no país tropical em que nós vivemos, num mundo totalmente diferente, inclusive da própria Roma Antiga. Então, levando isso em conta, há de se saber que existe em toda a Escritura, a despeito dos tempos, a despeito das culturas, a despeito das línguas, a despeito de qualquer coisa nesse sentido, uma essência, uma verdade eterna, que não fere nenhuma cultura, não vai de encontro a cultura alguma, pelo contrário, é algo do coração. Não é uma roupa que se veste, porque no próprio Brasil, em que nós vivemos, no tempo da Brasil colônia, usava-se um tipo de roupa. Brasil colônia, usava-se um tipo de roupa. E aí depois vem Brasil império, outro tipo de roupa. Digamos, vai vir de lá para cá. Depois vem a república, vem, né? Colônia, império, república. Nossos dias, as roupas não mudam? Sim ou não? Algumas pessoas querem tomar a Bíblia como no sentido material de uma roupa. Como no sentido material de uma roupa. Assim, você agora se converteu a Cristo, vai ter que vestir essa roupa. Não, mas não combina. Essa roupa, se você não vestir esta roupa, você não vai agradar a Deus. Aí quer uniformizar os homens com uma aparência exterior de usos e costumes. Por que prevalece essa ideia de usos e costumes no cristianismo, sobretudo no movimento evangélico pentecostal? Por que essa ideia de usos e costumes? Porque eles apreenderam a parte material da Escritura e perderam de vista o fio de prata. Perderam de vista o que a Escritura chama de palavra de Deus. Uma coisa é Bíblia, outra coisa é Escritura, outra coisa é palavra de Deus. O que é Bíblia? Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Se aqui nós temos 66 livros, de Gênesis e Apocalipse, nós temos uma coleção, não temos? Essa coleção chama-se Bíblia. De modo que
você pode ter outra Bíblia que não seja sagrada. Vocês colocaram o adjetivo Bíblia sagrada, para indicar que é uma coleção de livros sacros. Escritura já diz respeito ao conteúdo material da Bíblia. Escritura é aquilo que foi registrado, é registro. Aquilo que foi escrito. Então nós vamos aqui encontrar, desde a história de Adão, Gênesis capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, aí depois vem a história de Sete, a história de Enos, de Noé, a história depois de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, e assim sucessivamente, um tanto de histórias. E aí as pessoas, então, ao tomarem a Bíblia, elas falam assim, gente, que maravilha. Eu nunca tinha lido a Bíblia, agora eu comecei a ler a Bíblia, e eu já sei várias histórias. Aí a pessoa se torna um pregador famoso, daqueles que pregam gritando, aqueles que empolgam as pessoas, que fazem as pessoas se sentirem eletrizadas. A pregação sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. E naquele dia, meus queridos irmãos, o diabo estava furioso com aqueles servos de Deus, porque eram pessoas fiéis, e nessa noite o diabo, entenderam bem? Aí o povo grita, chora. E o pior, quando lança os três na fornalha de fogo ardente, olha assim, esta noite, meu irmão, é possível que você também esteja dentro de uma fornalha. Aí a pessoa vai lembrando dos seus problemas, das suas angústias, da sua sogra, do inimigo do trabalho, do fulano, do filho que está nas drogas, de tudo. Aí ele vai imaginando a fornalha. Aí ele vai se diminuindo, aí ele vai ficando, mas o quarto homem está com você. Aí pronto. Os irmãos entenderam? O quarto homem da fornalha está com você. O fogo não vai te consumir, nem cheiro de fumaça você vai ter, porque o Deus de Abraão, de Isaac, aí saiu dali, aí a pessoa sai cheia, não do poder de Deus absolutamente, cheia de uma empolgação, de uma emoção, de uma coisa, até gostosa, é emocional. Foi um alívio, a pessoa precisava de um alívio, de uma palavra, nem que não fosse verdadeira, do ponto de vista da sua realidade, mas foi uma palavra de autoajuda, deu um ânimo. Beleza, legal. O problema é quando ela chega em casa que procura o quarto homem. Não, mas ele está por aqui, em algum lugar está aqui. Ele está em algum lugar por aqui. No dia seguinte, fica só a lembrança da mensagem, a empolgação passou, mas a lembrança está lá. Uma semana depois a lembrança foi embora. É preciso de um outro culto dessa natureza para agora pregar sobre Daniel na cova dos leões. Os irmãos estão entendendo a história? Aí fica nas histórias. O tempo passa e nada acontece. A vida não muda, o coração não muda. Pastor, minha vida financeira mudou. Se você tivesse trabalhado antes, ou se esforçado mais um pouco, ou estudado, ou alguma coisa nesse sentido, ou tido mais sorte na vida. Porque dinheiro não é sinal da bênção de Deus. Tudo bem que Deus, Ele pode abençoar pessoas com riquezas para determinados fins. Pode ser o crente, pode ser o ateu, pode ser o católico, porque a chuva e o sol, como símbolos maiores da bênção de Deus, o Pai Celestial dá a bons e a maus. Os irmãos entendem isso? Mas não que é o sinal da bênção de Deus na sua vida. Porque isso é reduzir Deus a uma nota de real, de dólar, ou do que quer que seja. É pregar um Deus mesquinho. Um Deus que, sendo Ele o autor do universo, o criador do universo, está preocupado com dinheiro. Que a própria Escritura vai chamar de riqueza iníqua. A própria Escritura, em Lucas 16, vai chamar o dinheiro de riqueza iníqua. Para demonstrar a natureza terrena do dinheiro. Os irmãos entendem isso? Então, é preciso que nós vençamos esse entendimento da Escritura enquanto mera Escritura. Pastor, mas e vamos para onde então, se vamos superar a ideia de Escritura enquanto Escritura?
vamos entender que a Escritura seja um trilho, sobre o qual passa a locomotiva da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma verdade eterna, que serve para aqueles antigos, como nos serve para nós hoje, que estamos aqui no final dos dias. Uma verdade que não se dissolve com o tempo, uma verdade intocável pelo tempo, uma verdade intocável pelas culturas, uma verdade que não se confunde com as culturas, uma verdade que não prega pecados culturais. Então, por muito tempo, nós ficamos presos, servindo a Deus com sinceridade, ou não, servindo a Deus na nossa verdade, com honestidade, com fidelidade, porém, achando que servir a Deus era cumprir os mandamentos de homens, que nos livrava, de certo modo, dos pecados culturais. Posso dar um exemplo bem prático para os irmãos aqui ficarem já desanimados de vir aqui amanhã? É para desanimar, é para não vir amanhã. Você ficar meio atribulado. Vocês deram uma ideia, a questão do pecado cultural? Se você ler lá no Antigo Testamento, quando Deus, Yahvé, Jeová, como você queira chamar, determinou por lei ao povo de Israel que eles fizessem as festas judaicas, que havia Páscoa, lembra? O Pentecostes, as trombetas, enfim. A festa de Pentecostes, não sei se os irmãos já atentaram para isso, era a festa que ocorria depois que o povo de Israel já havia feito toda a colheita de todos os produtos, e havia já processado esses produtos. Ou seja, a uva já tinha se tornado vinho, certo? A cerveja, ou melhor, a cevada já tinha virado cerveja. Os irmãos entenderem a ideia. O trigo já era farinha. Quando se processa, não tem o produto processado? Então, a festa de Pentecostes era essa festa da colheita do produto já processado. Aí lá se impõe, por lei da parte de Deus, que todo o povo de Israel, nessa festa, tinha que dar o dízimo, mas não era o dízimo do sacerdote, não era o dízimo do rei, era o dízimo do Pentecostes. E sabe para que servia esse dízimo? Sabe qual era o objetivo, melhor, o intuito de Deus ao colocar no coração do povo judeu esse dízimo do Pentecostes? Aí lá o texto diz, para que vocês aprendam a temer o meu nome. Puxa vida, hein? Então, quando se levava aquele dízimo na festa de Pentecostes, era para que o meu coração ficasse sempre ligado de que foi o Deus Criador quem me permitiu ter toda aquela seara e aquela safra e aqueles produtos. Então, aquele dízimo, atenção, do Pentecostes, presta atenção nisso, deveria ser levado para o templo, ou melhor, para Jerusalém. E aí ia fazer o que com esse negócio todo lá? Todo mundo chegava com o seu boi, com o seu gado, com o seu tonel de vinho, com isso e aquilo outro, todo mundo chegando na festa. 7 dias de festa de Pentecostes. Todo mundo habitava em Jerusalém nessa ocasião, nas suas barracas. E agora, o que eu faço com esses meus dízimos aqui? Ora, você agora vai comer e beber. E festejar diante de Deus. 7 dias festejando. Que maravilha. Mas aí, Deus diz assim, caso você more longe de Jerusalém, e não tenha como levar os tonéis, e o rebanho, e o gado, e tudo isso, vinde. Pega o dinheiro na sua mão e leva em dinheiro. Chegando na cidade, você pega esse dinheiro e compra tudo o que desejar a tua alma. Compra gado miúdo, compra gado grande, compra vinho e bebida forte. E comei e bebei na presença de Deus. Já imaginaram se nós fizéssemos uma festa dessa? Eita, Jeová! Hein, pessoal? Que escândalo que não seria? Não seria um escândalo?
Pessoal, vocês estão escandalizando. Não, nós estamos a aprender a temer o nosso Deus. Que maravilha. Aí chega nos dias de hoje, o cristianismo diz, olha, não pode beber vinho, é pecado. Eu aprendi assim. E sem contar que Jesus bebia vinho abundantemente. Bem, não é apologia a isso, mas os irmãos entenderem que isso chegou até nós como um pecado. Um pecado cultural. A nossa cultura diz que é pecado. O que a cultura dos hebreus era adoração, era gratidão, era temor, era reconhecimento. Para os irmãos perceberem como uma única coisa pode ser uma coisa divina ou uma coisa demoníaca. Depende do ponto de vista da cultura. Entenderam ou não? Lógico. Nós temos um profundo problema em nossa cultura, que é o problema do alcoolismo. Enquanto uma doença, lógico. Inclusive, independentemente de igreja, de pecado cultural ou não, nós sabemos que há um problema, como também há o problema da obesidade, que é um problema de saúde pública. É um problema. Ou não é um problema? Por que tem tanta criança com diabetes, e adultos e tudo mais? Enfim, como há outros, o tabagismo, um outro problema. Uma coisa é aquilo que nos agride, nos escraviza e nos prejudica no âmbito físico. Outra coisa é o que é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que não passa, ou melhor, que passando pelas culturas, não se mistura com elas. Não traz cultura consigo. É algo transcultural. Porque a verdade é una. A verdade é eterna. Ela não é temporal, ela não é local. Essa verdade é o que nós chamamos de fio de prata. E é o que a Bíblia chama, a Escritura chama, de palavra de Deus, que é o que se refere à própria pessoa de Jesus Cristo. Seria até melhor dizer diferente. É a própria pessoa do Logos, é o Cristo de Deus. Porque até falar o termo Jesus, já é pontuar no tempo um começo. Porque Jesus nasceu há 2000 anos. Sim ou não? Ao passo que o Cristo de Deus é eterno. Se faz distinção entre humanidade e divindade. No princípio era o Logos, era a palavra, era o Cristo. E a palavra estava com Deus e a palavra era... Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, no Cristo, e a vida era a luz dos homens. Versículo 4, versículo 14, 10 versículos depois. E o verbo se fez carne. Então, há um momento no tempo, não é? Quando o verbo se faz carne, então essa encarnação vai dar origem ao homem Jesus, que nasceu em Belém da Judeia, que é a encarnação do eterno do Logos eterno. Então, a verdade de Deus, esse fio de prata, é o Logos eterno. É o Cristo de Deus. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando lemos a Escritura, nós temos que identificar quando Jesus fala, se ele fala enquanto homem ou enquanto Deus. Quando ele diz em João 14, versículo 7, eu sou o caminho. 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali fala Jesus ou fala o Cristo? O Cristo, como é que nós sabemos? No versículo seguinte, versículo 6, 7, 8, 9, 10, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Eu pergunto, quem olhava para o Nazareno, com aqueles cabelos lá, aquelas barbas, aquelas sandálias, via o Pai? Hã? Então ele dizia respeito a quem? Ao Cristo. E não ao Jesus de Nazaré. Há tal distinção a ser feita. Então a verdade é o próprio Cristo. Eu sou a verdade, disse ele. Por isso que Paulo vai dizer que o Cristo de Deus é a expressão exata de Deus. Então, esse fio de prata, essa palavra de Deus, é o próprio Cristo.
E de uma maneira prática, para que não fique tão intangível, é toda a verdade acerca dele. Essa pessoa bendita, que é o cerne de toda a Escritura, que é o conteúdo da Escritura, que é a única razão para existir a Escritura. É o Cristo de Deus, a palavra de Deus. Vamos então abrir a Escritura, vamos começar agora eu vou começar. João capítulo 5, versículo 39. Há um texto da Escritura muito pouco conhecido. Vou usar aqui 2 advérbios com bastante propriedade. Parece paradoxal, mas é um fato. Muito pouco conhecido ou compreendido pela maioria dos crentes. Está aqui o capítulo 5 de João. E Jesus diz assim no versículo 39, falando aos escribas e aos fariseus, aos líderes, sobretudo da religião judaica: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui nós temos 4 proposições. As 2 primeiras, Jesus faz aqui uma referência aos judeus. Primeiro ele diz, aqui nós temos uma afirmativa. Eu poderia colocar nesses termos, Jesus dizendo: vocês examinam as Escrituras. É um fato. Muita gente lê esse texto como se diz, examinais, como se fosse uma ordem. Examinais as Escrituras. Eu, particularmente, no meu tempo da igreja adventista, por lá eu passei por 7 anos, eu pregava isso, porque faz parte do rol de ensino da igreja adventista, os temas. Num deles, esse versículo aqui, estava lá sempre, como se dizia, olha, Jesus nos ordena a examinar a Escritura. Querem ver? João 5, 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela vida. Está vendo? Temos que examinar, é uma ordem, porque nela tem vida eterna. Entretanto, a despeito de ser uma verdade, o fato de que nós precisamos sim examinar as Escrituras, sim ou não? Precisamos. Mas não que este texto esteja dizendo isso. Pastor, mas haverá algum prejuízo se eu usar esse texto para afirmar que nos ordena? Sim, porque você vai perder o sentido desse texto. Apresente outro, mas não este, porque este diz: vocês examinam. Pastor, a mim não diz vocês examinam, diz examinais. Para mim isso é ordem. Então conjugue para mim, ou comigo, o verbo examinar no presente do indicativo. Eu, é uma ordem ou estou afirmando que eu faço isso? É uma ordem ou uma afirmação? Eu examino, tu examinas. Ele, nós, vós examinais as Escrituras. Está afirmando, vós examinais. Poderia colocar, vocês examinam. Sim ou não? Então aqui é uma ordem ou uma declaração? Examinais as Escrituras. Então, vocês examinam. Isso é um fato, vocês examinam as Escrituras. Agora, o problema não está no exame, está por que você examina. A questão está como você toma as Escrituras, como você as recebe. Essa é a questão. Jesus disse: vocês examinam porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. Vocês examinam porque vocês acreditam nisso. Vocês vão até a Escritura examiná-la, achando, considerando, de que ao fazer isso vocês terão vida eterna. E isso é um grande engano. Engano, pastor? Sim, um grande engano. Porque quem vai à Escritura, tendo a Escritura como fim em si mesma, tendo a Escritura como manual de conduta, de moral, de comportamento, como quem busca aqui um comportamento que agrade a Deus, a fim de que você seja por Ele aceito, você examina porque acredita que nela você vai encontrar um manual de vida eterna. Isso é um grande erro. Aí você vai ficar tentando cumprir a Escritura. Irmãos, qualquer pessoa, por mais sensata, ou seja, a pessoa, se ela for sensata de fato, ela vai falar, sem nenhum medo de errar ou de pecar, dizendo: olha, já tentei muito, mas o fato é que eu não dou conta.
Você já observou que você não dá conta? E se você encontrar alguém que dê conta, você diga para ele assim, então tá bom. A Bíblia diz que aquele que olhar com intenção impura já adulterou no seu coração. Aí é capaz, a pessoa fala, de fato eu não cumpro. Mas a pessoa for muito hipócrita, ou então muito iludida, muito inocente, muito cândida, ela dirá, não, mas isso é fácil, isso aí é toda hora, eu não olho para ninguém, e se eu olhar não é coisa impura. Eu olho para observar se está no caminho de Deus. Mas não tem no meu coração nenhuma intenção impura. Você fala assim, tá bom, Cândido, tá bom, arcanjo, tá bom, querubim. Vamos lá. Vamos usar então um exemplo prático em que não tem como você ocultar a intenção. Vamos lá? Jesus disse, no caso, Pedro afirmou a Paulo, que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que vocês acham disso? É melhor dar ou melhor receber? Melhor receber, lógico, Negócio de dar, nessa crise. Negócio de dar. Mais bem-aventurado é dar. Conversa com a crise que a Dilma deixou para todo mundo. O negócio é receber, eu quero é receber. Mas a Bíblia não diz isso, ela diz mais bem-aventurado é dar do que receber. Se a pessoa cumpre toda a Bíblia, ele começará a dar. E se alguém quiser dar algo, não, eu prefiro doar. Nada de receber, porque receber não é tão bom assim. Aí vai, cumpre. Aí você percebe que a pessoa, pastor, assim, é difícil. Pastor, não tem como. Se não tem como, é o primeiro passo. Talvez um versículo da Escritura, uma referência, mas que pode ser submetido a todo o contexto de Romanos capítulo 7, seria o versículo 24 que diz, miserável homem que sou. Enquanto o homem não chegar nessa condição, miserável homem que sou, ele não pode começar a servir a Deus. Começar. Para eu começar a servir, eu tenho que falar assim, miserável homem que sou. Já tentei, já lutei, e quando eu quero fazer o bem, encontro em meu ser uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro. Não dá. Primeiro passo para começar a servir a Deus é reconhecer quem é a sua própria pessoa. Reconhecer, não posso, não dou conta. Eu tenho que conhecer a Deus e Deus, Ele vai ter que fazer algo por mim, do contrário, nada, e não somente não poder servi-lo, mas eu não tenho nada para dar para Ele. O que você tem para dar para Deus? O quê? Para dar para Ele? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, aquele que a tudo sustenta, que a tudo alimenta, aquele que é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, absoluto, infinito. Aí vai lá o homem, dá o quê para ele? Dá uma nota de R$50. Para de bobagem. Então tudo se começa quando você entende. Sou uma criatura que existo para Deus e não sei como me doar a Ele. E Ele vai ensinar você. É um caminho belíssimo, maravilhoso, que nada se compara com essas coisas. Então Jesus afirma aqui, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam, acreditam, que nela, aqui, tem a vida eterna. Aí eu vou ousar perguntar para vocês, porque agora eu estou pregando assim. Vocês acham que aqui tem vida eterna? Diga alto. Vocês acham que aqui tem vida eterna, pessoal? Igreja estranha. É igreja estranha. Não é estranha, não? O que é estranho? Uma coisa que foge da normalidade. Todo mundo diz que não tem vida eterna aqui? O que todo mundo diz? Tem vida eterna. Se nós já falamos que não tem vida eterna aqui, é uma igreja estranha. Que maravilha, né? Uma igreja estranha. Mas não tem vida eterna aqui. Pastor, mas que coisa? Então não tem vida eterna aqui. Se não tem aqui, tem aonde? Vamos continuar a ler. Examinai as Escrituras. Por quê? Explicação. Por que vocês examinam? Porque julgais, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, agora é declaração afirmativa, positiva, que testificam de... As Escrituras, o que são? Um testemunho
do Cristo. As Escrituras são um testemunho do Cristo de Deus. Portanto, vocês examinam positivo. Parabéns, eu acho que deve examinar. Mas por que vocês o fazem? Porque vocês acham que aqui tem vida eterna. E não sabem que elas testificam de mim. Elas são um testemunho de mim. E diz o restante do texto: e contudo, embora seja ela um testemunho, vocês não querem vir a mim para terdes vida. E aqui os irmãos vão observar, quando eu disse que nós temos que olhar o dito, o não dito, o implícito, o explícito, o subentendido, é que nesse texto vocês percebem agora que Jesus cria uma dicotomia entre ele e a Escritura. Ou seja, vocês vão à Escritura, mas não vão a mim. Olha, o que significa que é possível você ficar a vida inteira com a Escritura e sem Jesus. Isso é uma dicotomia. Contudo, não quereis vir a mim. Vocês vão à Escritura, buscando nela vida eterna, elas são um testemunho de mim, mas vocês não vêm a mim para ter vida. Portanto, cria-se uma dicotomia claríssima entre Cristo, a palavra encarnada, e as Escrituras com mero testemunho de Cristo. Nesse sentido, Escritura enquanto testemunho é relativa. Por que relativa? Porque ela tem um papel de testemunhar dele, mas ela própria não tem razão em si mesma. Ela não é a verdade, ela não é a salvação, ela não é a vida eterna, ela serve como um canal que aponta e que conduz à verdade, ao Cristo, à salvação. Daí os irmãos percebem claramente por que então que estando Jesus Cristo no Monte Tabor, por ocasião do chamado lá o Monte da Transfiguração, lembra que ele foi transfigurado? Mas é dito que apareceram ali Moisés e Elias. Interessante, por que Moisés e Elias? Por que não Abraão e Isaac? Por que não Jacó e Davi? Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representa a Torá e Elias representa os profetas. A lei e os profetas, exatamente o Antigo Testamento. A lei e os profetas. Então, quando Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias e Cristo, pensa numa alegria que eles ficaram, sobretudo Pedro, que era bastante empolgado, ele era muito ávido, né? Aí quando eles viram, não tem coisa melhor do que Jesus, que é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, a lei e os profetas. Tem coisa melhor? Puxa, fizemos aqui no único lugar, no único monte, que se explodam quem está lá embaixo endemoniado, e o restante dos discípulos que não conseguem repreender o demônio, é problema deles. Bom é estarmos aqui, neste monte, com Moisés, Elias e Jesus, ó. Igreja, ali foi a semente da igreja adventista do sétimo dia. Ué, ou não é? Começou ali. A ideia de reunir Jesus com a lei e os profetas foi ali. E Pedro, então, foi o mentor disso. Bom é estarmos aqui, Senhor, se tu queres, nem precisamos mais desse monte, aqui está muito bom. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Que tal, Senhor, nós reunirmos num só ambiente, numa só verdade, a lei e a graça? Diz a Bíblia, falava Pedro ainda. Se ele falava ainda, a voz que o interrompeu, a voz que falou, o interrompeu. Mas que falta de educação. Eu estou falando, Jeová, calma. Quando eu acabar, o Senhor fala, um de cada vez. Não é a ideia? Mas falava Pedro ainda quando uma voz vinda do céu interrompeu Pedro dizendo,
este. Não são estes. Não, é este. É o meu filho amado. O meu prazer está nele. E Pedro poderia perguntar, Senhor, então, mas e agora? Eu fiquei confuso. Mas Moisés é também muito importante. Ou não é? Moisés? Moisés, o legislador. E Elias é o símbolo do ministério profético que interpreta e aplica a lei de Moisés. E Deus disse, não, Pedro. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. A quem nós devemos ouvir? A Moisés? Pastor? Mas a Bíblia diz que nós não devemos ouvir a Moisés? Não, a Bíblia não diz. Deus disse. A Bíblia registra. Que Deus, o Eterno, disse, é para ouvir o meu filho amado. O meu prazer não está em Moisés, o meu prazer não está em Elias, o meu prazer não está no Antigo Testamento, o meu prazer está no meu filho, em quem eu me comprazo, a ele ouvir. E aqui nós temos um imperativo. A ele ouvir é ordem. A ele ouvir. Veja como que a própria Escritura se relativiza a si mesma, dizendo, todos aqui, não ouçam mais aqui, ouçam ao Cristo de Deus. É ela própria quem se relativiza. Não sou eu que quero inovar, que estou querendo trazer uma nova doutrina, uma revolução. Quem sou eu fazer esse tipo de coisa? Então percebe que o nosso povo que nos segue é assim, pouquinho, igual aqui. Os irmãos entenderam, queridos? Então é a própria Escritura que se relativiza. Portanto, chegamos num ponto interessante da nossa conferência. E agora aqui, nós vamos começar a entender, portanto, o supremo propósito de Deus. Tá bom? Vamos abrir Efésios, então. A parte mais grossa, eu já falei, que é chegar a esse entendimento de que Cristo é tudo. E que tudo, portanto, que não é Cristo, é relativo. Sim ou não? E aquilo que nós julgamos ou julgávamos ser a altura de Cristo, era a Escritura enquanto livro sagrado. Mas se isso se relativizou, ficou somente Cristo. Amém? Então chegamos no ponto em que nós queremos trabalhar. Eu quero abordar aqui o capítulo 1. Vamos dizer que o capítulo 1, ele se subdivide, porque o livro se divide em 6 capítulos. O livro de Efésios se divide em 6 capítulos. O capítulo 1, portanto, enquanto uma divisão, se subdivide em 4 partes. Eu vou fazer assim para os irmãos olharem com maior propriedade o todo do capítulo 1 e compreenderem. O versículo 1 e o versículo 2, aqui é o prólogo. É o prólogo, introdução. Paulo saúda os irmãos, tal. No versículo 3, então, ele começa efetivamente a falar o conteúdo que ele deseja transmitir. Portanto, do versículo 3 até o versículo 14, nós temos uma parte. O versículo 1 e 2 seria a primeira parte. Eu disse que vai se dividir em 3 partes. No caso, seria 4, se nós considerarmos o versículo 1 e 2 como uma parte. Perfeito? Primeira parte, versículos 1 e 2, é apenas uma saudação. Mas as partes que nos interessam são 3. Versículo 3 a 14 seria o aspecto teológico de Paulo, onde ele vai colocar de maneira teológica, vai colocar de maneira apologética o supremo propósito de Deus. Ou pelo menos como que o Senhor pensou esse propósito dele. Em seguida vamos pegar o versículo 15 até o versículo 19, em que ele vai fazer aqui uma exortação, ou melhor, ele vai declarar o anseio do seu coração. E do versículo 20 ao 23, ele vai decifrar o supremo propósito de Deus. Perfeito? Então eu quero começar de trás para frente.
do supremo propósito até o início. Depois a gente acaba fechando, voltando para o finalzinho de novo. Então leia comigo os versículos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo. Esse o qual aqui refere-se ao poder de Deus. O versículo 18 vai dizer assim, olha, o versículo 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Então falando do poder de Deus, Deus exerceu o seu poder em Cristo, de que maneira? Ressuscitando-o dentre os mortos. Então nós temos aqui o Pai ressuscitando dentre os mortos o seu Filho, começando pela ressurreição, perfeito? Deus ressuscitando o seu Filho. Primeiro ponto, então, ressurreição, mediante o poder de Deus. Continuando, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, a ressurreição dos mortos, a ascensão aos céus, a entronização nos lugares celestiais, fazendo-o assentar nos lugares celestiais. Não está aí no versículo 20? Qual é a ordem aqui? Ressurreição, ascensão, entronização. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nós temos ressurreição, ascensão, entronização e glorificação. Acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, acima de qualquer coisa. Ou seja, ele saiu das regiões mais baixas da terra, Efésios 4, versículo 7, e foi para o topo do universo. Olha a obra de Deus no seu Filho. Tirando da morte, ressurreição, ascensão, entronização e glorificação, acima de tudo. Aí diz o versículo 21, ou 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ah, Deus colocou todas as coisas criadas debaixo dos pés de Cristo. Do Cristo ressurreto, assunto, entronizado. Vamos acompanhar. Ajuda aí para... Eu estou meio esquecido hoje. Então, Deus colocou todas as coisas criadas debaixo dos pés do Cristo. Assunto, entronizado, glorificado. É assunto mesmo, não é com dois S não, mas é assunto. Perfeito? Ressuscitado, ascendido, assunto, entronizado, glorificado. Perfeito? Então, olha que interessante, que aqui é dito que Deus, o Pai, ressuscita. Nós vamos entender à luz de Atos, anotem para os irmãos verificarem isso, capítulo 13, versículo 30, 31 e 32, que a ressurreição de Cristo é colocada em termos proféticos como sendo ser gerado. Vamos verificar isso? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Como? Ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te... Então Deus ressuscitou a Cristo, conforme está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja como Pedro interpreta o Salmo de número 2, versículo 7, como diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse gerar, não como sendo um gerar na eternidade, como muitos querem, que Cristo foi gerado na eternidade. Não, esse eu hoje te gerei, esse hoje é o dia da ressurreição. E esse gerei é a ressurreição.
em termos proféticos, a ressurreição é o gerar. Então foi gerado um homem na ressurreição. O homem ressurreto, assunto, entronizado e glorificado, o homem gerado. Irmãos, entendam isso. Quando Jesus, homem, ele sai do túmulo agora ressuscitado, com um corpo de glória, um corpo de poder, um corpo de honra, um corpo incorruptível, um corpo totalmente tomado e absorvido de vida. Esse Cristo ressurreto, aí vocês podem imaginar que ali havia um túmulo, como uma caverna numa pedra. Não é isso? Numa rocha. E uma pedra que selava aquela gruta. Então, os irmãos vejam que a imagem que se projeta aqui metaforicamente é a de um útero sendo gerado, e agora quando ele sai do túmulo, nasce, vem a luz, dar-se a luz a um novo homem. Os irmãos entendem isso? A ressurreição é eu hoje te gerei, foi gerado um homem. Este homem glorificado, ele agora, uma vez gerado, assunto, entronizado e glorificado. É a este homem que todas as coisas criadas lhe são colocadas debaixo dos pés. E aqui se cria uma inversão teológica, ou melhor, se cria uma inversão quanto à teologia tradicional. Por que a teologia tradicional? Porque ela lê partes da Bíblia, não lê a Bíblia como um todo. Inclusive, ela lê a Bíblia em sequência. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o que, de certo modo, é um erro. Não pela sequência histórica, que seria um acerto, mas do ponto de vista da revelação, Gênesis, a história de Deus não pode começar com o homem Adão. Porque este homem Adão não é o filho amado em quem Deus se compraz. Esse homem Adão, de Gênesis capítulo 1, de Gênesis capítulo 2, que caiu em Gênesis capítulo 3, era apenas uma sombra, era apenas uma prefiguração. Imagine que você, ao ler a Bíblia, tem que olhar para Adão lá em Gênesis e falar assim, vixe, não era aquilo que Deus queria. Como não? Eu pergunto, aquele cordeiro que era morto, lá no Antigo Testamento, aquela série de cordeiros, que começou com o primeiro cordeiro no Éden, depois o segundo por Abel, e depois por Sete, depois por Enos, depois por Noé, depois por Abraão, Isaac e Jacó. Aí veio Moisés e estabeleceu toda a lei dos sacrifícios de animais. Aqueles animais eram o objetivo de Deus? Hebreus capítulo 10, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando Jesus diz assim, olha, sacrifícios e ofertas não quisestes, por isso um corpo me formaste. Então, Deus não queria os sacrifícios, queria? Por que não? Porque aqueles sacrifícios eram sombra do verdadeiro sacrifício. Por isso João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, não é um cordeiro para Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os demais eram cordeiros dados a Deus, que simbolizavam, que representavam, eram sombras. Pastor, você mudou de assunto, está falando de Adão. Sim, se os animais eram sombras, Adão também era sombra. E, portanto, se Deus não queria os animais, que eram sombras, também não queria Adão, que era sombra. Pastor, mas quem está dizendo que Adão era uma sombra é você, não é a Bíblia. Isso porque a nossa leitura, a leitura tradicional, é aquela leitura que Deus, em Gênesis, criou o homem do pó da terra e disse, olha, eu coloco todas as coisas debaixo dos teus pés e você deve dominar sobre toda a terra. É Gênesis, pastor? Calma. É porque você não chegou ainda a Romanos, capítulo 5. Quando no versículo 14, Paulo, ele declara positivamente, Adão, de Gênesis, prefigurava aquele que havia de vir. Adão era uma pré-figura. Ele veio antes para representar o homem por excelência. O Cristo de Deus encarnado é o homem por excelência. De sorte que nós temos aqui então
um problema a ser solucionado. Se em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus cria o homem, Adão, do pó da terra, chamado primeiro homem, que é dito em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro homem, 15, 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. Entenda isso. Este homem foi dito lá em Gênesis 1 e 2. Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai sobre toda a terra. Não está lá? Crescei, multiplicai, dominai sobre a terra, sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, selváticos, todos. Aí, quando você lê Gênesis, assim, que maravilha, você foi criado à imagem de Deus, e portanto você não pode aceitar essa vidinha rasteira, porque você foi criado para governar, para dominar. Vocês são as princesas de Deus, e vocês os príncipes de Deus, reis e rainhas. Traga a sua oferta. A pessoa agora ela está toda empolgada, as rainhas e os reis, os príncipes. E aí mostra lá em Gênesis capítulo 1, dominai sobre. Você foi criado para dominar. Essa mensagem antropocêntrica, essa mensagem que coloca o homem como centro, como a verdade, como a razão, como o objetivo de Deus. Mas de repente nós encontramos aqui este homem sendo gerado em ressurreição, e sendo ele gerado, ele foi ascendido aos céus, ele foi entronizado, ele foi colocado acima de todo nome, de todo poder, de todo governo, de toda autoridade. Ele está acima de tudo e de todos, e debaixo dos pés deste homem foi que Deus colocou toda a criação. A pergunta é, afinal, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Adão ou de Cristo? Pois nós temos lá e temos aqui. Romanos 5 resolve essa questão, 16, dizendo que quando é dito que colocou debaixo dos pés do homem lá, representava apenas, era uma sombra, um indicativo. E o Salmo de número 8 nos explica isso. O meu tempo não me permite eu abordar com maior propriedade. Talvez no domingo eu vou falar sobre o novo homem, eu fale mais alguma coisa neste ponto para os irmãos. Mas o Salmo 8 é uma oração de Davi, que ele se põe a contemplar as estrelas, os céus, o mundo. Sabe aquele momento de crise existencial? Era Davi, diante da criação. Talvez numa daquelas noites que ele estivesse lá num campo, cuidando de ovelhas, quem sabe, aquele céu estrelado, aquelas montanhas. E ele vendo aquela imensidão, ele começou a dizer, Senhor, quando eu olho esses céus, as estrelas, tudo que tu criastes, eu fico me indagando, sabe? Salmo 8, né? Me indago. Quem é o homem? O que é o homem diante disso? Davi, ele reconheceu que o homem era infinitamente pequeno para governar uma criação tão grande, tão bela, tão majestosa, do ponto de vista da sua grandeza. Ou não? E aí ele pensou, bem, mas eu estou aqui indagando que é o homem, para que dele te lembres. Quando eu olho para os céus, sobre as tuas mãos, as estrelas, eu me questiono o que é o homem, que é o homem. Entretanto, vem a crise, porque ele lembra de Gênesis. De fato, está escrito, lá em Gênesis, está escrito, falando de Salmo 8, que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés do homem, de Adão. Só que Davi não sabia nem de Romanos, nem de Efésios e nem de Hebreus. Ele não tinha as epístolas, ele não tinha a revelação, ele não tinha a verdade, ele tinha as sombras. E quem trabalha somente com sombras não tem a luz. Porque o que é sombra senão a ausência de luz? Como é que se define sombra? Sombra é um reflexo. Não, pelo contrário. Quando a luz ela é projetada e ela então encontra um corpo no seu caminho, e essa luz não pode passar por dentro desse corpo, a luz é impedida de passar, então ela continua iluminando por onde ela pode passar, circula no corpo, e onde está o corpo não se projeta a luz. A ausência de luz em razão do corpo é a sombra. Sombra é a ausência de luz.
Como Davi só tinha sombras, não tinha luz. Se não tinha luz, não tinha revelação. Se não tinha revelação, não tinha entendimento. Se não tinha entendimento, não tinha compreensão. Mas ele está ali no tempo dele, nas suas limitações, questionando o Senhor. E quando eu olho tudo isso e eu vejo o homem, eu fico pensando, mas o homem é muito pequeno. Bem, se bem que o Senhor colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele vai sentando os bois, os mares, as sendas dos mares. Tudo ele que Deus criou, colocou debaixo dos seus pés. Embora eu não consiga ver este homem governando sobre isso. Aí Davi se dá por satisfeito, embora a sua dúvida não seja solucionada. Mas ele é temente, ele é reverente, ele confia em Deus, ele entrega para Deus. Aí foi preciso que tempos e tempos se passassem, até que o escritor aos Hebreus, capítulo 2, abra sua Bíblia rapidamente. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Aí vem a revelação que vai explicar Gênesis e vai explicar Salmo. Quando diz, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Opa! A Bíblia fala sobre um mundo que há. Bem, se há um mundo que há de vir, pensa comigo por um momento. Se em Romanos 5,14, diz que Adão prefigurava aquele que havia de vir, nós temos quantos homens aqui? 2. A figura e a realidade. Sim ou não? Nós temos um homem que vem primeiro enquanto figura, que é figura de uma realidade futura, que é o Cristo de Deus que viria. Se agora aqui o escritor aos Hebreus diz que não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, nós temos quantos mundos? O mundo de Adão, criado, e o mundo vindouro. Temos um mundo criado, um mundo vindouro, temos um homem criado, um homem vindouro. Temos, portanto, um mundo vindouro e um homem vindouro, que são duas realidades aqui representadas pelo mundo criado, pelo Adão criado. O primeiro mundo e o segundo mundo não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está no mundo que há de vir e neste novo homem que de fato vai governar. Por isso é dito, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, ele agora se refere aqui a Davi, Salmo 8, que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Versículo 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Palavras de Davi, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Palavras de Davi. Quando ele diz, versículo 6, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, 2 pontos. Aí deveria aqui, ou caberia aqui, as aspas, para abrir o discurso de um terceiro. Como não tem aspas, você pode eventualmente confundir, achando que é o escritor aos Hebreus que está dizendo, mas não. O 2 pontos vai se encerrar lá no a ele sujeitas. Então, até aqui nós temos a oração de Davi explicada. Em algum lugar, alguém disse, que é o homem para que dele te lembres? É a interrogação, é a dúvida. E aí vem a descrição. Deus criou todas as coisas e colocou debaixo dos pés de Adão. Entretanto, Davi disse, nós não vemos, entretanto, todas as coisas sujeitas ao homem. Vocês veem o homem dominando? O homem governando? Agora entra o escritor aos Hebreus dizendo, vemos todavia. Ou seja, o que nós vemos então? Vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, não foi por um pouco, não foi um pouco menor que os anjos. Já houve quem dissesse que os anjos têm uns 3 metros, então quando o Cristo se encarnou, ele foi com uns 2,5, 2,27, porque um pouco menor que anjos. Não, foi feito por um pouco, subtende-se por um curto período de tempo, porque sendo ele o eterno com o Pai, sendo ele eterno com o Pai, ele se encarnou. É o que no capítulo 5, versículo 7 de Hebreus, vai dizer, nos dias da sua peregrinação. Então, por um breve período de tempo, ele foi feito menor que os anjos. Foi feito homem, criatura, e não somente homem, criatura, mas a serviço dos homens, para sofrer morte de homem, e morte ainda de um maldito. Enfim.
Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Então, quando se diz que todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Adão, nós temos que entender aqui em Efésios, Adão era, volta para Efésios capítulo 1, uma prefiguração. Era um símbolo que apontava para o novo homem, para o verdadeiro homem, para o homem por excelência, para o homem maior, que em ressurreição foi gerado, e este homem gerado em ressurreição ascendeu aos céus, foi entronizado acima de todo poder, principado, potestade, domínio, acima de todo nome que se possa referir, e todas as coisas, portanto, foram colocadas debaixo dos seus pés. Razão porque ele, quando morreu, ele diz assim, ou quando foi a morte, chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Em ressurreição ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele foi constituído sobre os céus e a terra. Constituído Senhor e Cristo. Enquanto o verbo homem, encarnado. A diferença do Cristo antes da encarnação para agora, é que agora ele é o Cristo de Deus que se fez homem. Ele agora é um Cristo homem. Ele ressuscitou corporalmente, em corpo. Ascendeu aos céus como homem. E agora, como homem entronizado, todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés para que ele fosse rei, governador, Senhor e Cristo. Pastor, mas e aí? E aí que esse Cristo de Deus, enquanto homem, que é o novo homem, ele é o supremo propósito de Deus. Ou seja, tudo que foi criado no início, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, visava a este Cristo. Toda a história converge para este Cristo, porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Pastor, e nós? E nós eu falarei